Existe um momento em que a máscara pesa mais que o rosto. Você já sentiu isso? Quando o tudo bem engasga na garganta, quando o sorriso forçado dói mais que a expressão verdadeira da sua dor. Esse é o sinal de que você está traindo a si mesmo. E os estoicos sabiam que nenhuma dor é mais profunda do que a que infligimos quando negamos nossa própria verdade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o que te machuca não é o que acontece, mas o teu julgamento sobre isso. Mas aqui está a ironia cruel. Nosso maior julgamento não está no que pensamos sobre o mundo, está na mentira que contamos a nós mesmos quando dizemos não é nada diante do tudo que nos consome por dentro. Quantas vezes hoje você já fingiu? Quantas vezes engoliu o nó na garganta antes de uma reunião? Quantas vezes roeu as paredes do seu silêncio no trânsito, no elevador, no travesseiro? Isso não é força, é um tipo especial de covardia que cometemos contra a nossa própria alma. Mas hoje isso muda, porque Epicteto, o escravo que se tornou mestre da liberdade interior, nos deixou um ensinamento nuclear. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E a pior opinião de todas, a de que você precisa parecer intacto para ser digno. Nos próximos 10 minutos, você vai embarcar numa jornada estoica em 5 atos. A anatomia da mentira emocional, como criamos fortalezas de falsa tranquilidade. O mito da força tóxica, porque aguentar calado é uma traição estoica. O diário da verdade crua, técnica de 3 minutos para desarmar a autocensura. Arte estoica da vulnerabilidade controlada, como Sêneca chorava sem se perder. O ritual do reconhecimento selvagem, exercício final para rasgar contratos emocionais invisíveis. E começo com uma pergunta que vai ecoar em cada ensinamento. Qual é a emoção que você mais tem medo de nomear em voz alta? Escreva nos comentários uma só palavra: raiva, solidão, inadequação, vazio. Não explique, apenas deixe sair. Porque o primeiro passo para dominar qualquer coisa é chamá-la pelo nome. Isso não é autoajuda. Isso é treinamento estoico. Para quem está cansado de ser estrangeiro na própria vida. Respire e vamos começar a escavar. Há uma cena no livro Meditações que poucos compreendem. Marco Aurélio escrevia para si mesmo à luz de velas, confessando suas fraquezas como um homem comum. O imperador mais poderoso do mundo conhecido não tinha medo de anotar: hoje fui pequeno. Enquanto nós, em nossos apartamentos de concreto, trancamos nossas dores atrás de 7 chaves como se fossem crimes. Por que fazemos isso? Porque aprendemos uma mentira ancestral, que emoções difíceis são falhas de caráter, que a tristeza é preguiça disfarçada, que a raiva é falta de educação, que o medo é sinal de incompetência. E assim, criamos o que os estoicos chamariam de uma segunda dor. Sofremos e depois sofremos por estar sofrendo. Você já notou como sua mente cria diálogos como não deveria estar me sentindo assim? Os outros aguentam. Por que eu não consigo? Se eu admitir isso, vão me achar fraco. Epicteto, o filósofo que transformou sua própria perna quebrada em lição de liberdade, nos alertou: nenhuma coisa é em si mesma causa de nossa alegria ou tristeza. É nossa interpretação que a torna assim. E a pior interpretação de todas, a de que você precisa ser imune para ser forte. 3 mentiras modernas que nos enjaulam. A mentira da produtividade, tóxica. Você já adiou o colapso emocional dizendo: depois eu lido com isso, enquanto afundava em mais trabalho? Sêneca chamaria isso de fuga para a falsa ação. Usar o movimento como anestesia para evitar o verdadeiro trabalho interior. A mentira da comparação. Olha aquela pessoa, passa por tanto e nunca reclama.
Dizemos como se a dor alheia invalidasse a nossa. Mas os estoicos pregavam o controle do que é seu. Sua jornada é única. Comparar dores é como medir profundidades de oceanos com régua escolar. A mentira do já passou enterrar um sentimento. Antes de tê-lo compreendido, é como selar uma ferida sem limpar. Musônio Rufo ensinava que as emoções são mensageiras, não inimigas. Quando você diz, não quero mais pensar nisso, sem ter escutado a mensagem, ela voltará, mais forte. Exercício estoico de 2 minutos. Faça agora. Pegue qualquer objeto próximo. Uma caneta, seu celular, uma xícara. Segure como se fosse a emoção que você nega. Observe seu peso, textura, temperatura. Agora responda. Se esse objeto pudesse falar, o que diria sobre o que você realmente precisa admitir? Como você o descreveria para alguém que nunca o viu? Esse é o começo da arte estoica da nomeação. Ver as coisas como são, não como tememos. Que sejam. Nos comentários, complete esta frase com brutal honestidade. Uma coisa que insisto em fingir que não me afeta é... Não se justifique. Os estoicos sabiam. A cura começa quando paramos de decorar nossas feridas. Há um provérbio espartano que ecoa nos escritos de Zenão de Sítio. A resistência silenciosa não é virtude quando sufoca a voz da sabedoria interior. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Grande parte do que chamamos de resiliência hoje não passa de uma forma sofisticada de autoabandono. Você não está sendo forte, está sendo conivente com sua própria asfixia emocional. Pense na última vez que você disse, vou aguentar, quando tudo dentro de você gritava, preciso parar. Por trás dessa decisão, havia um estoico verdadeiro ou apenas um reflexo condicionado? Porque os grandes mestres estoicos, diferentemente do que pregam os gurus modernos, nunca defenderam a repressão emocional. Eles falavam em transformação consciente, não em negação burra. Os 3 venenos da falsa força, o culto à inquebrantabilidade, Marcus Aurelius chorou a morte de seu mestre Frontão. Sêneca escreveu cartas inteiras tremendo de angústia. Epicteto admitia seus medos cotidianos. E nós postamos frases motivacionais no Instagram enquanto engasgamos de solidão. Onde foi que lemos que ser humano é falha moral? A tirania do positivo, pense positivo. Dizem como se isso apagasse realidades. Os estoicos praticavam algo radicalmente diferente, o realismo fundamentado. Primeiro, enxergavam a situação com frieza cirúrgica. Isso dói. Depois perguntavam, o que posso extrair disso? Saltar a primeira etapa é como tentar curar uma fratura com pensamento mágico. A escravidão da autoexigência. Preciso dar conta de tudo sozinho. Não é virtude, é orgulho disfarçado. Até César tinha seu conselheiro. Até Aquiles precisou de Patroclo. Quando você se recusa a pedir ajuda em nome de uma força imaginária, está cometendo o pecado estoico da híbris, o orgulho excessivo que precede a queda. Exercício prático. O Diário da Verdade Crua, método de 4 passos. Baseado nas técnicas de escrita terapêutica de Musônio Rufo, adaptadas para o século XXI, nomeie o monstro, escreva uma única frase começando com: hoje admito que, sem justificativas, sem mas. Localize a resistência complete. O que mais me custa aceitar sobre isso é: reinterprete estoicamente, pergunte-se. Se um sábio estoico vivesse esta mesma situação, que significado útil ele extrairia disso? Ação. Mínima, comprometa-se com uma microação concreta nas próximas 24 horas que honre essa verdade. Pode ser contar para alguém, pesquisar sobre o tema ou simplesmente respirar conscientemente por 2 minutos. Nos comentários, quero que você compartilhe apenas o primeiro passo do exercício. Sua frase, hoje admito que, não se explique.
Não se desculpe. Como dizia Epicteto, as palavras que precisam ser murmuradas já nascem corrompidas. Existe uma passagem pouco conhecida nos discursos de Epicteto, onde ele conta sobre um discípulo que se orgulhava de nunca chorar. O velho filósofo então perguntou: e quando a árvore perde suas folhas no outono, ela está sendo fraca ou obedecendo à natureza? Esse é o segredo que ninguém te contou sobre o estoicismo. Há mais poder em uma lágrima consciente do que em 1000 sorrisos forçados. Sêneca escreveu cartas inteiras, tremendo de angústia para Lucílio. Marco Aurélio confessava noites de insônia em seus diários. E nós travamos guerras solitárias contra nossa própria humanidade. Quando foi que confundimos estoicismo com petrificação emocional? Os 3 pilares da vulnerabilidade estoica. O paradoxo do controle, a verdadeira força estoica, não está em controlar o que sentimos, mas em controlar nossa relação com o que sentimos. Você não para uma tempestade, mas aprende a navegar. Não extingue o fogo, mas domina o uso do fogo. A cerimônia da entrega consciente aos estoicos praticavam algo chamado praemeditatio malorum, a antecipação racional dos sofrimentos. Mas há uma etapa que os manuais modernos omitem. Depois de antecipar, eles davam espaço ritualístico para sentir. Um guerreiro que não conhece seu próprio medo é um perigo para si mesmo. A geometria das emoções Epicteto ensinava. Não é o que acontece, mas a forma que damos a isso. Experimente agora. Respire fundo e imagine sua dor atual como um objeto físico. É pontiagudo? Arredondado? Quente? Frio? Essa é a verdadeira ascesis estoica. Transformar o abstrato em concreto para dominá-lo. Exercício prático. O ritual das 3 camadas. Técnica de 5 minutos. Nomeação. Tátil, coloque a mão no peito e diga em voz alta: isso que sinto se chama. Use palavras simples: raiva, medo, solidão. Localização. Corporal, feche os olhos e pergunte: onde no meu corpo esta emoção se manifesta fisicamente? Aperto no peito? Peso nos ombros? Tradução: estoica. Complete. Se eu visse esta mesma situação acontecendo com o meu melhor amigo, que conselho estoico eu daria? Nos comentários, quero que você compartilhe apenas a 3ª resposta. O conselho estoico que daria a um amigo. Porque, como dizia Sêneca, ensinamos melhor o que mais precisamos aprender. Há um exercício pouco conhecido que os discípulos de Zenão praticavam às margens do Mediterrâneo. Eles recolhiam conchas vazias e as enchiam com suas confissões escritas. Depois, as devolviam ao mar. Não como forma de desapego, mas como reconhecimento solene de que até as maiores dores são parte do fluxo natural das coisas. Esse ritual continha uma sabedoria nuclear. O que você não reconhece te domina. O que você nomeia com coragem pode aprender a navegar. Você já notou como as emoções reprimidas sempre voltam? Como aquele ressentimento que você engoliu em 2017 ainda amarga sua boca em dias cansados? Ou aquela insegurança que você empurrou para debaixo do tapete mental e que ainda faz você tropeçar nos mesmos lugares? Isso não é falha sua, é biologia pura. Nosso sistema nervoso foi projetado para processar experiências, não para armazená-las em porões escuros. A anatomia da libertação estoica, o poder da nomeação. Selvagem, Marco Aurélio mantinha um diário não para registrar conquistas, mas fracassos íntimos. Ele escrevia frases como: hoje fui pequeno ao me irritar com, ou reconheço que ainda temo. Esse ato de nomear sem julgamento é o que os estoicos chamavam de prosoche, atenção plena aplicada às próprias sombras. A fórmula da transformação. Alquímica Epicteto ensinava um método em 3 tempos: reconhecer,
Estou com raiva? Contextualizar. Esta raiva está dentro do que posso controlar? Transformar. Como posso usar esta energia para agir com virtude? A maioria das pessoas trava no primeiro passo, e assim a emoção permanece crua, não refinada. A coragem da imperfeição. Pública Sêneca escrevia cartas abertas sobre suas próprias contradições, porque ele sabia: quando você esconde suas falhas, você as multiplica. Quando as expõe à luz racional, elas perdem poder. Exercício prático. O contrato de verdade. Técnica definitiva de 7 minutos. Escreva sua confissão estoica. Comece com: eu, seu nome, reconheço solenemente que. Seja específico, que ainda guardo mágoa de, que finjo não precisar de, que tenho medo de admitir que. Assine com sua virtude estoica. Complete. A partir de hoje, transformo esta verdade em força através da virtude da coragem, temperança, justiça, sabedoria. Realize o ritual de queima simbólica, se estiver em ambiente controlado. Queime o papel enquanto diz: o que é reconhecido deixa de ser pesadelo para se tornar ferramenta. Ou ritual. Alternativo digital. Grave um áudio de 30 segundos lendo seu contrato, sem enviar para ninguém, e depois delete. O importante é a ação física de externalizar e liberar. Nos comentários, compartilhe apenas a primeira linha do seu contrato, sua declaração de reconhecimento. Como dizia Marco Aurélio, a cura começa onde termina a vergonha. Há uma imagem que persegue os manuscritos antigos. Cleantes, sucessor de Zenão, passava noites inteiras escrevendo sobre a mesma tabuleta de cera. De manhã, apagava tudo e recomeçava. Não por indecisão, mas como exercício radical de desapego e renovação. Esse é o segredo final. A verdadeira mestria estoica não está em nunca cair, mas na coragem de riscar a própria história e começar de novo, quantas vezes for necessário. Você já percebeu como buscamos superar nossas dores como quem tenta apagar pegadas na areia? Os estoicos propunham o oposto: pisar mais fundo, marcar o solo com a verdade do que somos, para então escolher conscientemente o próximo passo. Não se trata de virar a página, é sobre reescrever o livro inteiro com novas mãos. A sabedoria. Final em 3 revelações, o paradoxo da cura cênica descobriu tarde. A ferida que dói quando tocada é a que precisa ser mostrada ao sol. Sua maior dor contém sua próxima lição, mas só se você parar de tratá-la como inimiga e começar a vê-la como mensageira. A arte do recomeço. Diário Marco Aurélio começava cada manhã dizendo: hoje encontrarei interferência, ingratidão, arrogância, mas nenhum deles poderá me manchar. Você não precisa ser imune, apenas intocável em seu núcleo moral. O poder do testemunho Epicteto foi escravo antes de ser mestre. Suas cicatrizes não o enfraqueceram, tornaram-se provas vivas de que nenhum sofrimento tem a palavra final. Sua história contada com verdade vira escada para outros. Exercício final. A cerimônia do novo começo de pé. Com os olhos fechados, respire fundo 3 vezes, imaginando que cada expiração leva embora uma máscara antiga. Toque seu coração e diga em voz alta: o que foi reconhecido está transformado, o que foi nomeado está domado, o que foi vivido está integrado. Abra os olhos como quem acorda para uma nova era pessoal. Não porque a dor sumiu, mas porque você finalmente aprendeu a andar com ela, em vez de carregá-la às costas. Compartilhe nos comentários uma palavra que representa sua nova relação. Com sua dor salve este vídeo em uma playlist chamada Recomeços. Inscreva-se no canal Universo Estoico para a jornada de transformação continuar, como escreveu Marco Aurélio em seu último diário. A vida é breve,
mas a sabedoria que extraímos de nossas quedas torna eterno cada instante.